estamos ao vivo. Deixa eu colocar aqui um comentário fixado. Ok. Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Fazer um chá com vinho especial hoje. Vai ser o primeiro chá com vinho com tema, tá? Eu quero que a gente foque hoje em algumas questões que são muito importantes para o desenvolvimento de vocês e para o bem-estar de vocês, tá bom? Vamos esperar o pessoal chegar. Sandra entrou, a Angela entrou. Vou mandando esta live com um aviãozinho aí embaixo. Quem quiser participar e acha que vai facilitar a vida das outras pessoas ou que tenha alguém que possa se beneficiar com esse conteúdo, vão avisando por aí, pessoal. Antes de qualquer coisa, eu queria saber como é que vocês estão, como é que passaram de fim de semana, como é que tá tudo. Luciete entrou, Euridice entrou, então vamos lá, meu pessoal. Samara entrou, então é isso, boa noite para todo mundo, né? Vamos falar um pouquinho, faz um tempo que a gente não bate um papo. Lembrando que normalmente o Chá com Vini ele é uma live onde a gente conversa sobre temas diversos. Hoje a gente vai ter um tema principal, mas não significa que vocês não possam fazer perguntas diversas. Primeiro de tudo, me digam se vocês estão ouvindo bem, se a qualidade de áudio está boa. Thaís Guerra entrou, boa noite. William, boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Carvalho entrou, então tá bom. Vamos lá. Primeiro de tudo, né, e por que eu quero fazer essa live? Primeiro porque assim, eu quero deixar essa live gravada. Tá? Eu respondi uma caixinha esses dias, né, ontem para ser mais exato, né, e aí me perguntaram como ser assertivo com o narcisista. E aí eu respondi, porque o que acontece? Essa seguidora que fez essa pergunta, eu tô um pouco familiarizado com o caso dela. Né? E eu não vou dar mais detalhes, porque eu não conversei previamente com ela, mas dá só para vocês entenderem um pouco o contexto. O ex dela tem certamente traços de uma personalidade narcísica. E assim, a manipulação para a volta, porque assim, uma vez que esse casal estava dentro de um relacionamento, eram comportamentos muito tóxicos, a dinâmica dos dois se tornou bastante tóxica. Claro que aqui eu estou trazendo um pouco do background, que o homem, no caso, o ex-marido dela, era uma pessoa que tinha muitos comportamentos de manipulação, pelo que eu entendi, né? E assim, agora que eles terminaram, esse cara buscou se tornar tudo que ela pediu para ele se tornar ao longo do tempo, só que assim, ela não confia mais, eles já tentaram uma volta, eles já tentaram duas voltas, e sempre houve essa regressão desse comportamento. No primeiro momento é sempre uma pessoa super antenada, com uma necessidade de mudança, topava ir para a igreja, topava fazer terapia, topava o mundo, né? Era voltar, menos de um mês depois, boa noite, meu querido Marcelo Tronca, um abraço para a família, cara. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela tinha essa questão, né? Em menos de um mês, depois do retorno, você tinha ali uma regressão. Boa noite, Núbia, tudo bom? Você tinha ali uma regressão a muitos comportamentos, né? Então, conhecendo o caso dela, eu coloquei o seguinte: conhecendo o seu caso, seja direta, não temos mais o que conversar. Não vou tentar te convencer das minhas intenções e nem preciso do seu julgamento sobre ser uma boa pessoa ou não ser. Fique com suas opiniões, eu fico com as minhas. Uma vez que eu postei isso, vieram 3 pessoas, né, no privado falar comigo o seguinte: Vinícius, eu não consigo ver diferença entre o que você recomendou para essa tua seguidora falar e o que ou meu ex-narcisista falou, ou que eu já ouvi pessoas narcisistas falando. E aqui, gente, por que eu quis fazer essa live? Exatamente para que nós possamos esclarecer alguns pontos, tá? Primeiro de tudo, aqui entra um pouco na questão de uma necessidade de assertividade. O que eu vejo e vi já, estando em grupos de suporte, estando em grupos de apoio a sobreviventes e por aí vai. Existe uma certa tendência, e aqui eu não estou desmerecendo a vivência dessas pessoas, até porque eu não as conheço um por um para saber exatamente o que elas passaram. Mas existe uma tendência a muitas pessoas confundirem assertividade com comportamento narcísico. Tá? E por que isso acontece? Porque, de uma forma geral, existem algumas categorias
de pessoas com traços narcísicos que são bastante frias e desconectadas com seus sentimentos. Então, basicamente o processo de descarte, né? A pessoa termina de uma maneira muito seca, de uma maneira muito monolítica, de uma maneira muito fria, e você que se vire. Tá? Agora, o que diferencia isso de um processo real de assertividade? Isso aqui é um ponto bastante positivo. A assertividade, o que ela é? É você conseguir fazer um processo de comunicação com o outro, deixando claro o que você pensa, o que você sente, em cima daquilo que você decidiu, quais são as bases que te levaram a decidir determinada situação, e dentro daquilo que a gente coloca e dentro daquilo que a gente se propõe, onde é possível e através de quais meios é possível considerar ou reconsiderar qualquer tipo de atitude. Basicamente, a assertividade está muito relacionada a colocar limites. Né? E aí o que acontece? Por que eu digo que essa live é importante? Porque o que eu vejo muito com o sobrevivente narcisista fazendo é o seguinte: mas eu não vou responder colocando limites para essa pessoa, porque se eu colocar limites muito claros, eu vou parecer fria, eu vou parecer insensível, eu vou parecer uma pessoa tão sem coração quanto ela já foi no passado. Eu não posso estar em mesmo pé de discurso que essa pessoa tem. Só que, aqui que eu quero que a gente amplie um pouco essa visão, porque não se trata apenas de uma questão de discurso. Vamos pegar o ex dessa seguidora. É uma pessoa que foi muito fria, foi muito direta e muito seca na hora de terminar. A vez que ele terminou, a outra vez foi ela e agora estão numa terceira vez. E esse cara, uma vez que ele percebeu que ela estava num processo de superação desse relacionamento, o que ele fez? Ele teve uma mudança plena. Assim, aquilo que eu costumo falar, se você quer acreditar ou não numa mudança de alguém, perceba quais são os gatilhos da mudança dessa pessoa. Porque se a pessoa está mudando apenas para retornar o relacionamento, não adianta nada. Uma vez que esse gatilho de mudança estiver extinto, que é o término, o comportamento anterior vai retornar. Ou seja, a pessoa não está fazendo uma mudança por si, ela está fazendo uma mudança para voltar a ter uma situação de relacionamento com o outro. Uma vez que essa situação está resolvida, acabou o gatilho de mudança. Ou seja, não houve uma autocrítica, não houve um processo de análise de onde essa pessoa errou, não houve um processo de buscar mudança por si mesmo. Pelo contrário, eu quero fazer uma mudança, como diria o ditado, onde o padre passa. Né? Ou seja, basicamente é o seguinte: essa mudança que eu vou fazer vai me deixar mais próximo ou mais afastado de voltar com a pessoa? Não vai fazer diferença, então eu não vou mudar. Ou, essa pessoa vai ver que eu tô mudando e aí ela vai querer me aceitar de volta. Aí o que acontece? Sabe como é que é o nome disso, galera? O nome disso se chama hipocrisia. Hipocrisia vem da raiz hipocretés. O que é hipocretés? É máscara. Ou seja, uma mudança que se faz apenas visando um ganho imediato não é uma mudança, é uma máscara. Percebe? E a raiz dessa mudança ela não está dentro da pessoa. Isso se chama, além de hipocrisia, se chama... a gente pode dizer que é uma atitude oportunista. Eu estou tentando ser oportunista para poder ter aquela outra pessoa de volta. Tá? E aí o que acontece? O que eu vejo muito em sobrevivente? Eu não vou repetir um discurso que é seco, que é frio, que não é humano, sendo que às vezes você precisa colocar limites nessa pessoa. E aí onde é que o tiro sai pela culatra? O tiro sai pela culatra no seguinte ponto: essa pessoa, na tentativa de falar manso com quem fala grosso, termina falando grosso com quem fala manso. Sabe quem vai pagar o pato por você não colocar limites em alguém que é abusivo com você? Teu pai, tua mãe, teus amigos, quem tenta te ajudar. Porque não é incomum eu perceber que aquela pessoa que o outro está vomitando na boca dela, eu não vou ser narcísico, não vou ser assertivo com essa pessoa. E aí o que acontece? Primeira oportunidade que tem, estoura com o pai dentro de casa, estoura com a mãe dentro de casa, chega um amigo tentando ajudar, tem uma frasezinha mal interpretada, estoura com um amigo. Aí, depois essa mesma pessoa reclama: porque a minha rede de apoio está me abandonando. É óbvio que está te abandonando. Porque você está falando grosso com quem é manso com você, está falando manso com quem é grosso contigo. Outra coisa bastante importante, que a gente tem que tomar muito cuidado: uma pessoa narcísica não é necessariamente uma pessoa que vai te deixar desconfortável, porque novidade para você se você ainda não aprendeu isso sobre a vida. Desconforto você vai sentir a vida inteira.
As pessoas, de uma forma geral, elas não são obrigadas a passar a mão na sua cabeça, elas não são obrigadas a te deixar confortável. Não é porque você vê a possibilidade de algo acontecer que necessariamente essa coisa vai acontecer do jeito que você sonha. Eu conheço, de fato, muitas pessoas que têm um narcisista na família, que passam por relacionamentos narcísicos, e sim, eu concordo, é de doer o coração, tanto que é por isso que eu me proponho a trabalhar com esses sobreviventes. Agora, existe também uma categoria de pessoas que, mas fulano terminou comigo. Fulano terminou comigo e eu tentei argumentar com essa pessoa, porque ela terminou comigo. Às vezes a pessoa, o cara ou a mulher, foi respeitoso, respondeu suas dúvidas, respondeu suas perguntas, deu as razões dela. Inclusive, você pode falar, poxa, me desculpa por aquilo que eu fiz, eu não quero fazer de novo. E a pessoa vira e fala, tudo bem, tá desculpada, mas eu não quero mais investir, não quero mais arriscar, perder tempo e energia de vida estando com você, te desejo o melhor de tudo. Fulano me descartou. Não, fulano não te descartou. Fulano teve um comportamento assertivo em dizer o que ele aceita ou o que ele não aceita. Um descarte é algo mais complexo. Por quê? Porque, em geral, o descarte ele envolve um processo dessa pessoa pensar na vida dela, reorganizar, e aos poucos esse término, esse descarte, ele já começa a acontecer dentro do relacionamento, muitas vezes. Não exclusivamente, mas dentro do relacionamento, muitas vezes. E aí o que acontece? Na hora que o descarte acontece, sabe aquela cena que você está dançando de olhos fechados e você abre os olhos e a festa acabou? Essa é a sensação de uma pessoa que foi descartada. Tá? Agora, alguém te contrariar na vida, alguém te contrariar no dia a dia, alguém não corresponder aos sonhos que muitas vezes você sonhou sozinho, isso não é descarte. Inclusive, é uma das coisas que a gente precisa aprender a lidar se um dia a gente pensar em conseguir maturidade emocional, que o dia de hoje tem que ser vivido plenamente. Eu posso pensar, posso fazer planos sobre o futuro, eu posso construir essas condições para que esse futuro aconteça, mas uma vez que eu estou falando de um futuro a dois, eu vou acompanhando o movimento que o outro dá. É essa tensão, é esse gingado, é essa troca que faz um relacionamento sadio e maduro ser construído ao longo do tempo. E ir percebendo como eu posso ter uma conversa assertiva, uma conversa produtiva, uma conversa saudável com esse outro no dia a dia. Porque senão, gente, a gente perde de estar na mesma página muito facilmente. Percebe? Isso é muito perigoso, porque a gente se descola da realidade e a gente nem percebe. Quando eu bato muito nessa tecla e puxo a orelha de vocês falando, gente, não se descole da realidade, vamos focar em fazer uma análise sensata da realidade e fazer uma auditoria do que está acontecendo, é por conta disso. Mas, Vinícius, isso dá muito trabalho. Mas, Vinícius, isso daí me tira o sono. Primeiro de tudo, dá trabalho, gente, se relacionar dá trabalho. Por quê? Porque uma vez que você está dentro de um relacionamento, você não tem mais uma decisão monocrática que o que você decide para a sua vida não afeta a vida do outro. Percebe? E vice-versa. Por mais bem estabelecido, por mais bem separado que esse relacionamento esteja, na coisa mais simples do dia a dia, vamos fazer um bate e volta no final de semana. Você vai precisar da aceitação do outro, você vai precisar entender o que o outro está pretendendo para esse final de semana. Ou seja, isso é trabalhoso. E aí o que acaba acontecendo? Numa situação como essa, o que eu vejo muito é o seguinte, já vi paciente minha retirar, antes de começar o processo, retirar a medida protetiva de ex com traços narcísicos, e aí o que acontece? Na hora que os familiares falavam, não retira, essa pessoa está tentando te manipular, era super grossa com essas pessoas que falavam isso. Por quê? Tudo na tentativa de demonstrar para quem foi abusivo que ela não é abusiva, mas acaba sendo abusiva com quem está tentando ajudar e acolher. Agora, vocês me respondam se isso é um tipo de comportamento saudável e, dentro de uma lógica, por que essas pessoas que são sua rede de apoio deveriam estar com você, sendo que elas estão esticando a mão e você está queimando ela com brasa. É claro que aqui a gente vai encontrar pessoas que têm um amor incondicional por nós. Percebe? Gente que assim, não importa o quanto você seja escroto com ela, quanto você bata, o quanto você seja super assim agressivo, ela vai entender que aquele é um momento de rapto emocional seu e a gente trabalha para quem é rede de apoio entender que aquela pessoa está passando por raptos emocionais, que ela não está no seu centro, que ela está muitas vezes batendo de frente com crenças muito antigas, muito ancestrais,
da vida dela que não estão sendo simples de serem observadas e que não é simples de confrontar. Mas, de forma geral, o que acaba acontecendo é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado para você não pesar a mão na forma de você se comunicar, achando que está sendo assertivo com quem veio propor que você olhe as coisas de um ponto de vista diferente, né? Ou seja, é aqui aquilo que eu costumo falar, a gente tem que ter noção do senso de proporcionalidade das coisas, percebe? Porque a pessoa que está vindo falar comigo, ela pode estar me desagradando, mas qual é a proporção disso? E aqui é claro que eu entendo plenamente que alguém que sai de um relacionamento tóxico possivelmente deve estar com algum nível de estresse pós-traumático residual. O estresse pós-traumático, basicamente, se a gente tivesse que dar uma definição clínica para ele, é rompimento de limite. Agora, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que você percebe que qual que é um bom critério para a gente perceber se a gente está sendo raptado nesse nível? É que eu sou super tolerante, busco analisar todas as possibilidades daquela outra pessoa que era abusiva, que eu às vezes até me arrogo chamar de narcisista, e assim, com aquela pessoa eu analiso tudo de maneira complexa, com toda a boa vontade do mundo, e chega alguém que não está relacionado a isso e fala: meu, você tem certeza? Eu acho que essa pessoa não te merece. Você vira e manda um cala a boca, quem sabe da minha vida sou eu, você está sendo animado. Calma lá, tá? Por que é importante isso, gente? É aqui que eu falo que a gente construir assertividade é um processo que parece simples, mas não é. Por quê? Porque a assertividade necessariamente ela vem num processo de congruência interna. Ela vem de uma congruência psicológica onde você passa a se conhecer, você passa a se aceitar. No primeiro momento, aceitar aquilo que não está bem, porque você só pode mudar aquilo que não está bem se você aceitar que aquilo não está bem. Você parar de ficar dando essas voltas, tentando se convencer que não, dessa vez vai, agora vai, sendo que a realidade não está te trazendo subsídio suficiente para isso. Percebe? Então, em alguns momentos, porque assim, e aqui a gente entra na questão da manipulação narcísica. Você percebe que, vamos pegar o histórico dessa minha seguidora. Esse cara terminou a primeira vez. Foi super cedo. Aí depois que ele percebeu que ela estava desencanando, ele voltou. Ele quis voltar. Aí a segunda vez que terminou foi ela. Aí ele ficou desesperado e quis voltar. Aí agora na terceira vez que ela tá bastante, pelo que me parece, não posso colocar a mão no fogo, bastante certa de que esse relacionamento não vai para frente, qual que é o mecanismo de manipulação? Não, porque você é uma pessoa teimosa, você não topa analisar as posições que você tem. Você pensa em extremos, por isso que você não quer voltar para mim. Você é narcisista. Percebe como é fácil jogar para o outro a posição de narcisista? Porque hoje em dia o narcisismo virou aquele joguinho, o Among Us. Molecada que joga sabe o que eu estou falando. Tem um filho, então ele adora. É aquele joguinho que assim, onde está o impostor? Aí todo mundo fica fazendo uma reunião para descobrir quem que é o narcisista da galera. Então assim, gente, por isso que faz tempo que eu não falo desse tema, mas por isso que aqui eu sempre busquei trazer evidências muito científicas e de estudos para a gente poder entender o que são traços, o que é de fato transtorno de personalidade e o que são comportamentos e posições que são mimadas, que são imaturas, e também posicionamentos e crenças de pessoas que são babacas. Galera, entendamos o seguinte: a babaquice é a coisa mais democrática que existe. Ela não vê etnia, ela não vê classe social, ela não vê local geográfico. É possível cair na babaquice humana de todos esses pontos através de todos esses vetores. E tem pessoas que naturalmente já estão imbuídos dentro de uma possibilidade de ação continuamente babaca. Tá? Ser babaca não é a mesma coisa que ser narcisista. São mecanismos diferentes. Então, a questão principal aqui é a seguinte: vai chegar determinados momentos que você vai precisar bater firme para colocar limites. E assim, aquilo que eu falei no vídeo essa semana, não esperem com facilidade que uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, se de fato ela tem do outro lado, não esperem frequência de bom senso, não esperem frequência de de uma percepção e de uma visão clara da realidade. Não esperem com frequência respeito de limites. Pelo contrário, em geral,
principalmente os transtornos de personalidade do cluster B, essas pessoas elas têm uma heurística. O que é heurística? É aquele discurso que busca justificar o que acontece, não o discurso que busca construir o que acontece. Se vocês pegarem, por exemplo, vamos pegar o caso de... Vou para o extremo aqui. Vamos pegar o caso de um serial killer psicopata. Esse cara, na cabeça dele, não é ele que fez uma coisa errada em assassinar aquelas pessoas. Foram aquelas pessoas que fizeram algo errado de estarem na casa dele naquela hora. É a mesma coisa quando você vai analisar essas pessoas, elas não vão assumir a responsabilidade delas. Então, assim, se de fato você está lidando com uma pessoa assim que ela é muito terceirizadora de responsabilidade, a culpa é do outro, a culpa é da rede de apoio do outro, a culpa é das conjunturas, a culpa foi dos aprendizados do que eu vivi que me fizeram me lascar e me deturpar, a culpa é do outro, 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 a culpa nunca é minha. Como dizia Homer Simpson, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. É muito complicado. Você realmente acha que quando você sair da convivência dessa pessoa, essa pessoa não vai elencar você como vilão da história dela? E aí, o que eu vejo em geral? Porque isso ativa, e aquilo que eu costumo falar, pessoas do cluster B, quando elas não são tratadas, elas costumam ativar crenças e esquemas muito antigos dessa pessoa. E aí, o que acontece? Você ativa uma privação emocional no outro, você ativa uma subjugação no outro, que é o quê? Ou você escuta o que eu estou te falando, ou você é uma pessoa má. Ou você escuta o que eu estou te falando, ou você é uma pessoa sem coração, desalmada. Eu estou aqui chorando e você não está dando a mínima. Vamos olhar o background? Percebe a diferença? Ela é sutil, não é uma diferença simples. Não é uma diferença simples. A gente analisar o que é um descarte do que é um término assertivo. Não é. Não é. Percebe? Então, o que eu quero dizer com relação ao ser assertivo? Você pode, principalmente se a pessoa for uma pessoa manipuladora, ela tiver arcabouço, o que ela vai falar? Você é narcisista, você é manipulador, você que me enganou, você que me sacaneou, porque eu fui ingênuo em acreditar na sua palavra, mas não olha o que fez até então. E aí, o que acontece? Chega um determinado momento que isso bate muito, até mesmo no nosso Dasein social. O que é Dasein? Dasein é um termo da fenomenologia que diz que é o ser aí. O que é o Dasein social? Nesse contexto, são as crenças, os valores que fazem com que nós sejamos quem nós somos diante do outro. E nos dói muito ouvir: você é manipulador, você que me enganou, você é desalmado sem coração, você é narcisista. E aqui, por isso que eu falo que a solução para isso tudo é um processo de autoconhecimento muito bem gerido e muito bem enraizado, que vai fazer você olhar e falar: não, essa pessoa está falando é heurística, é argumento. Não basta eu não vejo, não basta eu não vejo que eu sou assim, não. Eu não vejo que eu sou assim porque de fato eu dei chance, de fato eu busquei conversar, de fato eu busquei ser complacente, busquei, e eu estou no meu direito de colocar o limite de não querer mais. Mas a pessoa falou que vai mudar e a outra pessoa que ouviu que o outro vai mudar tem o direito de não acreditar nesse processo de mudança e não querer investir nesse processo de mudança. Porque no final das contas, quem vai ter que arcar com o risco desse processo de mudança não dar certo é ela. Percebe? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: vamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes eu vejo o pessoal falando: Vinícius, comunicação não violenta. Você pode, muitas vezes, estar tendo uma comunicação super não violenta com quem precisa de limites e está sendo super violento com quem precisava de acolhimento porque está tentando te apoiar. Acredite, uma vez que você está engolindo sapo, uma vez que você está, azedando, alguém vai pagar esse pato. E geralmente não é quem merece pagar esse pato. Ou vai ser sua família, ou vão ser seus amigos, ou vão ser as pessoas que querem te ajudar, ou em última instância vai ser você mesmo. Quem vai pagar esse pato é a tua gastrite, quem vai pagar esse pato é a tua pressão sanguínea, quem vai pagar esse pato é a tua enxaqueca. Percebe? Eu não estou falando que essa mudança de chave ela acontece do dia para a noite, aquilo que eu costumo falar: dependência emocional é uma coisa a ser construída, lapidada e trabalhada, e acredite, dói muito. Agora, é um preço a ser pago. Muitas vezes o pessoal fala: Vinícius, eu fico assim pensando se eu estou no caminho certo ou não. Vamos aos poucos. Vamos encarando esses esquemas, não achando que eles vão mudar do dia para o outro, mas que é um processo de construção. Percebe? Pensa da seguinte maneira: quanto tempo demora para você plantar uma árvore? Quanto tempo essa raiz desses esquemas está dentro de você?
Agora, o que não rola é você acreditar que toda pessoa que está sendo assertiva, e às vezes essa assertividade também dói, porque convenhamos, é muito fácil você ser brother, difícil é você ser amigo. O que é brother? Brother é aquele cara que, você tá caindo de bêbado e você fala, pô, bicho, vou beber mais. Ah, isso aí, cara, manda pra dentro, faz o que te faz feliz, etc. Ser amigo muitas vezes é difícil porque o amigo contraria. Bicho, você não acha que você já bebeu demais? Você não tá legal, amanhã você vai estar com uma enxaqueca ferrada, você tá perdendo a boa, bicho, eu no teu lugar, daria uma segurada. Desagrada ouvir isso. Só que no outro dia, possivelmente, você vai estar agradecido ao cara que te colocou limite e não ao brother. Porque o brother, na hora que você tá ferrado, o brother pula fora. Ele vai para a próxima roda que tá em alta, não para a roda que tá embaixo. E por aí vai. Vou responder algumas dúvidas de vocês, espera. Deixa eu voltar, voltando. Tronca, quando o narcisista na família, ele não consegue te atingir e começa a tentar te atingir através dos netos. Sim, cara. E aí que tá? Vamos pensar da seguinte maneira. Uma vez que você conseguiu construir um posicionamento estoico, tá? O que é um posicionamento estoico? É essa aceitação do desconforto que é inevitável na vida e o não rápido emocional diante desses desconfortos. Que nem sempre vai dar certo, mas você busca solidificar esse teu posicionamento como você busca solidificar, sei lá, a construção de fibra muscular na academia. Não se engane, uma pessoa manipuladora, ela vai tentar usar os netos, os teus filhos, ela vai tentar usar teu cônjuge, ela vai tentar usar teu trabalho, ela vai tentar usar aquilo que você posta nas redes sociais, ela vai tentar usar tua religião, ela vai tentar usar tudo isso. Que aqui entra numa situação onde a gente também, aquilo que eu costumo falar, relacionamento com narcisista é uma escola de estoicismo exatamente por conta disso, porque você vai ter que rever muito claramente as posições daquilo que você acredita e as decisões que você toma em cima delas. E ir aos poucos blindando também esses pontos. Cara, vai me manipular através da minha religiosidade. Eu tenho que conhecer aquilo que eu acredito. Vai me manipular através dos meus filhos. Eu tenho que esclarecer para os meus filhos. Eu tenho que esclarecer o meu cônjuge. Eu tenho que esclarecer o meu amigo. Ah, Vinícius, mas as pessoas não acreditam em mim, preferiram acreditar no outro. É uma escolha delas. Percebe? Por isso que eu costumo falar, nessas horas que você descobre que é teu amigo ou não. Por quê? Porque a pessoa que é teu amigo, se ela ouvir falar algo de você, ela vai confrontar você, vai falar, bicho, eu tô ouvindo isso, o que está acontecendo? A pessoa que não é, ela simplesmente vai te colocar uma etiqueta na cara e falar, bicho, esse cara não vale a pena. E aí depois, essa pessoa ela pode falar, pô, bicho, errei, foi mal, e aí cabe você, aqui eu não tô nem falando se é certo, se é errado, cabe você tentar, ou não, entender os motivos que levaram essa pessoa a se equivocar com você. Não. Eu disse, parece que depois que terminei com o narcisista só atrai pessoas parecidas com ele, que mentem e acabam muito ruim achando que sou culpado, que fico tentando mostrar que ele está errado. Aqui é um ponto bastante importante, tá? Primeiro de tudo, possivelmente sim, tem estresse pós-traumático residual. E número 2, vai chegar um determinado momento que você não tem como... Vamos lá. O que é a base de um debate saudável, galera? A base de um debate saudável é o que os gregos diziam. Os gregos diziam que os bons debatedores estão dispostos a ambos ou todos serem vencidos pela iluminação da verdade. O que é a verdade? É metafísico? Não estou nem falando nesse ponto, estou falando o seguinte. Eles estão dispostos a aprender um com o outro e perceber para onde tende a aproximação daquilo que é mais verdadeiro, daquilo que é mais concreto, daquilo que é mais crível dentro da troca de ideias. Quando você está lidando com uma pessoa manipuladora, essa pessoa ela não quer se aproximar, ela está numa situação onde ela quer ganhar o argumento e te convencer. Dane-se para ela se ela está mentindo, dane-se para ela se ela está tendo que jogar baixo, dane-se para ela se ela está instilando em você crenças que vão te ferrar a cabeça depois, dane-se. Percebe? E aqui eu estou falando de manipuladores, eu não estou falando só de narcisistas, psicopatas, histriônicos, borderlines e o cluster B todo. Estou falando de gente mimada que também faz isso. O que é alguém ser mimado? O centro do universo é o meu umbigo. Ou seja, dane-se se eu vou causar uma grande quebra de bem-estar amanhã no outro, desde que o outro faça o que eu quero, desde que o outro não me frustre. Então vai chegar um determinado momento que você vai perceber que você está com toda a boa vontade do mundo tentando converter alguém que não quer ser convertido.
e que né, você está lá, digamos assim, para poder construir algo de positivo e o outro está lá, na verdade, tentando fazer você fazer o que ele quer. Percebe? Você está sendo construtivo, o outro está sendo utilitarista. Vamos ver quem mais perguntou. Carvalho da Selva, isso que fiz, fui assertivo e terminei com alguém que estava me fazendo muito mal. Sim, ô Carvalho, não sei se você teve que lidar com manipulação emocional, com chantagem, com o fato da pessoa te pintar como se você fosse o pior dos seres humanos da face da Terra, como se você fosse a pessoa cabeça dura, a pessoa intransigente, a pessoa que não é complacente, a pessoa que não acredita, a pessoa... Percebe? Só que chega um determinado momento que quem vai ter que arcar com o risco de acreditar numa mudança que não tem evidências básicas e sólidas na realidade é você. Ele disse, como aprendo isso? Porque tudo me ativa. Possivelmente aquilo ele disse, como eu te disse, você tá com um pouco de estresse muito estresse pós-traumático residual. Possivelmente você é uma pessoa que tem uma tendência grande a ser empata, e aqui não... Uma vez eu falei, teve uma época atrás que eu até tive uma discussão com alguns seguidores, eu falei o seguinte, compassividade é mais importante que empatia. Vinícius, você é contra empatia? Óbvio que não. Óbvio que não. É necessário você ser empático. O que a gente não pode fazer é deixar ser raptado pela empatia. O que é ser raptado? A pessoa está chorando, está desmazelada, e aí o que acontece? Chega um determinado momento que eu me imbuo tanto daquela realidade que eu também passo a ficar chorando e desesperado, e agora são dois desesperados. Eu falo muito isso quando eu tenho que falar com o pessoal que está estudando psicologia. Gente, o paciente ele não te procura, e aqui eu estou falando do ramo clínico, mas vamos trazer um pouquinho isso para mim. O paciente ele não te procura para que você chore do lado dele. Chorar faz parte. Você se conectar ao paciente faz parte. E dói de fato, assim como dói nele, eu sinto a dor dele. Só que ele espera que eu não perca a minha capacidade de agência, de ação, para que eu possa ser a pessoa que vai tirar a gente daquele momento. Percebe? Então assim, agora, por que a empatia extrema ela é bastante complicada? Exatamente por conta disso, porque aí, nesse caso, eu estou o tempo todo me paralisando porque eu estou sofrendo a dor do outro sem conseguir ver solução. E isso é perigoso. Tem uma série chamada Hannibal, que é baseada lá nos livros do Thomas Harris, do Silêncio dos Inocentes, que mostra que tem lá o Hannibal, que é um psicopata, que é um cara que ele não sente nada. Por outro lado, o investigador é o Will Graham. Só que o Will Graham também tem um problema. Ele é empata em excesso. Percebe? Como são dois lados da mesma moeda. Por quê? Porque o Will Graham está o tempo todo sendo grosseiro, às vezes ele é extremamente tenso, pesado, ele mete os pés pelas mãos, porque por excesso de empatia. Como volto a falar, Vinícius é contra empatia? Muito pelo contrário, gente. Empatia é aquilo que nos conecta aos outros, é necessário ter. O que eu estou falando é que só a empatia muitas vezes não basta. Tá? E como aprendi isso, segue o perfil. Segue o perfil que eu estou falando bastante disso. Núbia, muitas vezes a pessoa é tão mimada e quando o outro fala com assertividade é visto como ruim. Sim. Por quê? Porque a infantilidade, vamos lá pessoal, o que uma criança, a criança, qual uma das características da criança? A criança, ela não vê o mundo com uma separação, dependendo da fase do desenvolvimento, existe uma separação entre o e o mundo. Então, tem uma crônica muito bacana da Lia Luft, eu não vou lembrar o nome da crônica, que é assim, o menino olha a aranha subindo na parede com muito interesse. Por quê? Porque na verdade, o menino ele é a aranha naquele momento. Se tem uma discussão no quarto onde o berço está, a discussão não está no quarto, a discussão está no bebê. Porque ele não consegue fazer separação entre quem sou eu, quem é o outro, quem é o mundo. Isso aos poucos vai sendo desenvolvido conforme o processo de amadurecimento vai chegando. O que é uma pessoa mimada? Uma pessoa mimada é aquela pessoa que ela não consegue perceber que existe um outro dentro desse relacionamento. Vinícius, é possível isso? Claro que é. Quantas pessoas, principalmente hoje, não se apaixonam não pelo que o outro é, mas pelo que o outro o faz sentir. Não pelo que o outro demonstra, até mesmo nas diferenças, mas pelo que eu acredito e quero acreditar. Esse é o ponto. Eu quero acreditar que o outro é. Aí quando o outro me frustra, o problema não está no relacionamento. O problema está nessa pessoa, esse alienígena, que o outro está sendo nesse momento.
E aí o que acontece? Ao invés de eu ver esse outro como alguém multifacetado, que tem contrastes, que tem características diferentes, que é complexo na sua complexidade, não. Das duas, uma. Ou o outro sempre mentiu pra mim, me enganou e me manipulou, e na hora de eu terminar, essa pessoa, ela me descartou, percebe? Ou, na verdade, o outro não está com as suas faculdades mentais plenas. Por quê? Porque ele está me fazendo passar por desconforto. Então isso é bastante importante a gente tomar cuidado. Igual a pessoa que estava comigo, tudo era minha culpa. Pois é. Ana Karina, tem gente que mente na sua cara sabendo que quer saber a verdade. Pois é, cara, assim, esse é um ponto importante, porque percebamos aqui que o ponto de vista... quando a gente vai falar de um ponto de vista, assim, de uma pessoa que é manipuladora, uma pessoa que é oportunista, na verdade, aqui é bem maquiavélico. Os fins justificam os meios. Ou seja, de um mal menor eu posso gerar um bem maior. Percebe a lógica? Só que o que acontece aqui? Na cabeça dessa pessoa isso é justificado. Por quê? Porque qual que é o bem maior? Eu estar em paz com a pessoa que quer terminar comigo dentro de um relacionamento e no fim vai fazer bem para ela também. Então assim, tá justificadíssimo para essa pessoa. Por isso que o pensamento maquiavélico ele gera esse tipo de aberração de vivência. Por quê? Porque, criatura, quem sabe que é o bem? Que ambos vão viver. Você tem certeza que o que você sabe, acha que vai ser bom para os dois, de fato é bom para o outro? Ou seja, nisso você tira a visão do outro de jogada. Ou seja, é a minha versão. É aquilo que eu sei que é bom. Então, não interessa se eu tiver que deixar o outro desconfortável para poder atingir os fins que eu quero. Dane-se. No final das contas, vai estar todo mundo feliz. Aí você raspa esse verniz, o que está debaixo? No final das contas, eu vou estar feliz. E não vou estar sendo contrariado. Ana Karina, não confie em ninguém mais. Esse é um ponto que a gente trabalha muito em clínica. Por quê? Porque aqui a gente começa a trazer... Isso daqui está bastante relacionado ao binarismo traumático, tá? Em geral, a pessoa traumatizada, ou ela tende a ir para um dos extremos, ou ela tende a não ter mais um radar de perigo, então ela confia em todos, ou ela tende a não confiar em ninguém. Percebe? É a mesma coisa que uma pessoa que teve um trauma no campo da sexualidade. Ou ela se torna uma pessoa frígida, ou ela se torna uma pessoa promíscua. Percebe? Como que a gente trabalha com isso? Reaprendendo a analisar as evidências da realidade. Fernanda, só tenho medo pelo meu filho, ele só tem 1 ano e meio. Então, Fernanda, é aquilo que eu geralmente falo. Aqui é bastante importante que a gente entenda até onde vai o nosso limite. Percebe? Enquanto pais. Se do outro lado existe um processo de cooptação, um processo de ensinar valores extremamente oportunistas, manipuladores, vai caber a você fazer o contraponto disso, mostrar que uma vida que tem empatia, que tem assertividade, uma vida que vai aos poucos dando espaço de desenvolvimento, que não é intolerante com o erro, mas entende que o erro é parte do processo de aprendizado, que tudo isso... Então, assim, seu filho, ele vai crescer uma vez que você faça bem esse trabalho como um referencial muito positivo. E aí, o que acontece? Você também não tem como viver a vida dele. Mas se você colocou o referencial, e a gente tende a humanidade, uma vez que a gente conseguiu construir um referencial positivo com as crianças. Ele disse, obrigado de nada, minha querida. Bom, gente, é isso. Tem alguma pergunta ainda que vocês queiram fazer? A Camila mandou uma aqui. Como não sentir interesse pelas pessoas após o relacionamento com traços narcisistas? Isso tende a passar naturalmente? Olha, ótima pergunta. Num primeiro momento, sim. Aquilo que eu lancei esses dias, acho que foi o penúltimo vídeo que eu lancei, sobre o dia depois de terminar com uma pessoa, não necessariamente narcisista, mas com um relacionamento que foi muito intoxicante. É a mesma coisa que a erupção de um vulcão. Ou seja, no dia seguinte que a erupção cessou, como é que está a paisagem? Ela está morta. Mas assim, se a gente analisar, a terra vulcânica ela é extremamente fértil, mas não no dia seguinte, percebe? O que geralmente acontece é o seguinte, após um relacionamento como esse, é muito comum que a pessoa ela tenha um processo de interiorização para ela aprender a se reconhecer. Para ela aprender a se ressignificar em termos de vivências. É aquilo que eu falo. Quem você era antes desse relacionamento não vai voltar, mas pode voltar a algo melhor.
mais maduro, mais consciente dos contrastes da vida. Agora, isso é um processo de também ir tratando o estresse pós-traumático. Trauma é uma das condições psicológicas que o tempo não cura sozinho. Tá? Esses efeitos são maravilhosos. Trauma, a live super séria, os balõezinhos subindo, up altas aventuras. Trauma é uma condição que não se cura sozinha por tempo. Tá? Por quê? Porque o que é trauma, gente? Trauma é um esfacelamento do teu senso de ser, do teu senso de percepção de si e do mundo, que é colapsado dentro do teu sistema nervoso. Mas, Vinícius, como é que eu trabalho isso, cara? Aí é terapia focada em trauma e bom caminho é ouvir o Lugar Seguro, que é um áudio que tem no meu canal todos os dias e começar a reconectar através das sensações de lugar seguro e essas sensações de recursos, porque uma das primeiras coisas que o trauma faz é nos alienar do processo sensorial, que são as sensações que vão formar as emoções, que vão formar os sentimentos. Tá? Vamos lá, gente. Tem mais perguntas, dúvidas, comentários, xingamentos? Deixem saber, façam de mim seu irmão. Contem pro tio Vini. Tio Vini careca, né? Porque o pessoal ouviu falar, pô, cara, virou milico. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vamos lá. Ian. Estou em um relacionamento e meu parceiro tem traços fortes, mas estou me tratando e percebo que mesmo onde deveria ter alguma resposta emocional, simplesmente não acontece. Estou me sentindo fria. É normal? Galera, assim, é o que eu costumo falar, né? Tem uma categoria chamada abraço narcísico. Existe, de fato, uma dificuldade muito grande dessa pessoa em conseguir entrar em contato com o senso de self dela. Tem um vídeo no meu canal do YouTube chamado Narcisista e Sarcófago de Chernobyl, onde eu faço essa metáfora. Existe um sarcófago ali para proteger aquele self que é um self real. Então, o que acaba acontecendo numa situação como essa? A gente se desorganiza muito, por quê? Porque aqui, de fato, falta empatia. Você percebe como a empatia é um processo importante? Eu não nego, tem de longe isso, pelo contrário. Por quê? Porque o que vai alimentar você, em termos emocionais, é a conexão via neurônio espelho com o outro. É muito diferente você treinar um espelho para ser o galanteador, o cara, o sedutor, o acolhedor, o bom moço e por aí vai, mas a outra pessoa ela não sentir veracidade nessas ações. Então, o que eu vejo aqui é o seguinte, aqui é muito importante que exista um processo seu de muita clareza e assertividade em trazer para o outro aquilo que te incomoda. E se o outro tiver boa vontade, trabalharem isso juntos. E se o outro não tiver boa vontade, isso vai ficar explícito e tácito, conforme o relacionamento for acontecendo. E aí, é ir percebendo por quê? Porque com isso você consegue preservar o teu aspecto humano. Tá? Mais dúvidas? Temos mais alguma pergunta por hoje? É isso, pessoal. Espero que vocês, se você quiser, mandem essa live, vai ficar salva, mandem para alguém que vocês acham que pode ajudar. Deem um suporte aí nos vídeos do perfil, que deu uma caída, apesar que tenho gravado menos, mas deu uma caída, vamos fazer esse perfil voltar a crescer. E a gente vai conversando. Espero ter esclarecido, espero ter deixado claro. Principalmente essa resposta, o pessoal ficou um pouco chocado. E é isso. Vamos lá. Ju, podem ser tóxicos abusivos em alguns relacionamentos e outros serem o oposto? Muito difícil, cara, muito difícil. O que pode acontecer é essa pessoa ela criar um personagem diferente. Isso sim. Tá? Mas manter esse personagem ao longo do tempo, durante muito tempo, quando a gente está falando de uma pessoa que de fato tem um transtorno de personalidade, não. Última pergunta. Fernanda. Os traços, o narcisista, alguém que tenha fortes traços, sabe que tem algo de errado ou pode simplesmente achar que... é aquilo que eu costumo falar. Essa pessoa ela sabe que tem algo com ela que não está legal. Tá? Essa pessoa ela tem uma autocrítica para saber que tem algo ali que está um pouco fora dos trilhos. Ela pode não saber o que é, ela não pode não saber como começou, ela pode não saber exatamente o que está excêntrico, que está fora do centro. Mas, em geral, uma certa dose de consciência que, assim,
as outras pessoas parecem rolar num modo que eu não consigo rodar, isso, pelo menos eu nunca vi um caso que não tivesse nesse mínimo de consciência. Pode não se declarar, mas uma certa consciência existe. Gente, eu vou ver se eu faço chá com vinho com mais frequência com vocês. Qualquer coisa podem me mandar no privado, podem mandar no... Participem das caixinhas, tá? E a gente vai se falando. No mais, eu desejo um ótimo restinho de domingo, uma ótima semana para vocês. E vamos ver se a gente faz umas iniciativas aí para dezembro, que eu vou estar de férias nas últimas semanas. Vamos ver se a gente faz alguns projetos legais. Tá bom? Um beijo e abraço para vocês, a gente se fala no próximo. E mantenha esse perfil girando. Um abraço.